gente começa hoje com o palco do expositor, que é um momento especial para nós. É quando os expositores saem dos estandes e vêm até aqui o nosso palco para mostrar para vocês soluções, lançamentos, explicar tudo com calma, tudo de pertinho. E hoje a gente começa com duas apresentações do palco do expositor. A primeira delas é um panorama sobre as aplicações da filtração na indústria da borracha, processos produtivos, controle ambiental, ventilação, exaustão e eficiência operacional. Quem vem aqui falar com a gente sobre isso é o Marcelo Bernardini, consultor especialista da Abrafiltros. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso palco. Por gentileza, venha para cá. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcelo. Muito bom te receber aqui para esse primeiro conteúdo do dia. O palco é seu. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcelo Bernardini. Estou aqui a convite da Abrafiltros, a qual eu faço parte há 20 anos. Amanhã é aniversário da Abrafiltros. Estaremos presentes nessa comemoração, né? Eu sou engenheiro mecânico, mas minha atuação tem sido feita na engenharia ambiental há 29 anos. Tenho trabalhado em vários mercados, né? Principalmente em projetos e manutenção de serviços de engenharia ambiental, né? Para despoeiramento dos setores de siderurgia, cimento, fundição, mineração, borracha, que é o nosso caso hoje aqui, né? Baterias, revestimentos cerâmicos, fertilizantes, logística de grãos, que é um item que está muito em evidência hoje, madeira e celulose, energia e biomassa, indústria química. Tá? A minha atuação aqui hoje é mais voltada aos sistemas de despoeiramento, justamente devido ao fato de estarmos sofrendo algumas, vamos dizer assim, por algumas normas ambientais e normas trabalhistas que estão diminuindo, cercando, e a gente precisa se atualizar e nos prepararmos justamente para evitarmos multas e oferecer uma condição melhor de trabalho, uma condição melhor ambiental, ok? Então, eu vou falar hoje aqui de sistema de despoeiramento, que está presente em vários fabricantes da indústria da borracha que temos aqui hoje presentes na feira, tá? Alguns deles multinacionais, outros não. Mas o sistema de despoeiramento puramente simples é o quê? Ele é responsável por captar, né, filtrar e separar o particulado sólido em suspensão no ar. Principalmente a poeira fina que é gerada no processo de fabricação de artefatos de borracha, seja ele pneus, câmaras, coxins, enfim. Todo artefato de borracha ele gera um resíduo, ok? E nesse processo industrial, além de contaminar o meio ambiente, né, ele também pode causar falhas em máquinas, painéis elétricos, comprometer a qualidade de recapagem, né, a qualidade do produto final, prejudicar a saúde dos operadores, ok? E o sistema de despoeiramento ele atua com coifas de captação. Tudo isso eu vou ilustrar para vocês e vou colocar mais para frente aí, tá? Em vídeos até. E esses equipamentos eles realizam a retenção dessas partículas que são provenientes do processo produtivo. Após essa filtragem, né, o ar limpo é devolvido à atmosfera ou ao ambiente fabril interno, dependendo do tamanho do equipamento. E esses filtros de manga cartucho ou tipo ciclone, né, nós vamos falar aqui hoje, são os mais utilizados e comuns nessas aplicações, podendo ser automatizados também para limpeza periódica por pulso de ar comprimido. É o sistema mais utilizado hoje. Okay? A eficiência do sistema de despoeiramento é muito importante eu falar para vocês. Depende muito diretamente de um bom projeto de engenharia, tá? Os elementos filtrantes corretos, sistema de limpeza eficientes, calculados para o volume de poeira gerado no processo, fluxo do ar, layout da planta e número de pontos de captação necessários, ok? Esse assunto é bem técnico, tá? É até um pouco, eu acredito que seja novidade para muitos de vocês, mas a gente sempre costuma dizer que não tem achismo para esse tipo de projeto. Esse projeto é um projeto exato. Se você errar algum desses parâmetros, você acaba fabricando ou instalando um projeto errado na sua planta. Então tem que se ter muito cuidado para isso, tá? Por isso que eu disse aqui, não há margens para erro no projeto ou dimensionamento de equipamentos dessa importância.
Nesses 29 anos que eu atuo, já cheguei a encontrar muitos equipamentos em mercado, comprados, equipamentos de milhões, que não entregam aquela capacidade de filtração que foi prometida no projeto. Então, tem que se ter muito cuidado com isso, ok? Vamos lá. Quais são os benefícios, né, de um sistema de espoeiramento? Eu vou ter que ser breve aqui porque meu tempo é curto. Na saúde ocupacional e segurança do ambiente, né, tem que trabalhar em ambientes com elevada concentração de poeira, representa grande risco à saúde dos trabalhadores, né? A inalação de partículas de borracha pode desencadear alergias respiratórias, bronquite ao longo prazo, doenças ocupacionais de pele, alergias mais graves. Além disso, resíduos acumulados no piso aumentam o risco de acidentes, quedas. Eu já presenciei esse tipo de acidente também, infelizmente. E o despoeiramento, ele contribui para o ambiente limpo, né? Ambiente seco, seguro, ergonômico. Melhorar a qualidade do ar, né? Favorece a produtividade, como tem alguns exemplos de grandes fabricantes aqui que estão presentes na feira, que têm equipamentos excelentes instalados. Né? E reduz também o índice de afastamento por problemas de saúde. Reduz a necessidade de limpeza frequente e agressiva, que por si só já representa um risco operacional. Eu estou falando aqui de indústria de artefatos de borracha, mas a gente fala desde a matéria-prima, tá? Os grandes produtores de negro de fumo, hoje, posso dizer alguns aqui, Cabot, Orion, eles também utilizam esse tipo de equipamento, ok? Negro de fumo é um particulado que costuma contaminar bastante e costuma fugir muito. Então, você dominar esse tipo de particulado é uma tarefa que não é fácil, ok? Outro aspecto relevante também é o risco de incêndios, né? Poeiras e gases em suspensão, quando combinada com calor ou faíscas, né, e mais a combinação de gases de algum tipo de solvente, podem gerar explosões. Eu já presenciei algumas também nesses anos. Inclusive, esse ano, em Cândido, foi uma cidade aqui do interior de São Paulo, num silo de grãos, teve uma explosão grave e teve até vítimas fatais. Então, é bem complicado essa questão do despoeiramento e muito importante. Tá? Esse tipo de situação, né, especialmente em locais com alta geração de resíduos inflamáveis, tem esse risco de explosão. Temos alguns exemplos de explosões até fatais, é o que eu disse aqui. E, além disso, a conformidade com normas regulamentadoras exige que as empresas adotem medidas de controle de agentes físicos e químicos. O despoeiramento é uma das estratégias mais eficazes nesse sentido. Quem dirá a CETESB aqui em São Paulo? É um dos parceiros aí, um dos fiscalizadores, vamos dizer assim, do nosso setor. Eu vou começar falando aqui, pessoal, de dois tipos de sistema de filtração que são totalmente diferentes, apesar de vocês já terem visto algum deles presentes em alguma empresa por aqui, tá? Aqui em cima, nessa imagem, nós temos os filtros do sistema de HVAC, né? Quer dizer, Heating, Ventilation and Air Conditioning. Qual que é a diferença desse sistema aqui? Ele usa um fluxo de ar contínuo e de baixo volume, ele é só para conforto humano, tá? Só para insuflamento de ar, por exemplo, clínicas, hospitais, shopping centers, teatros, cinemas. Esse é o tipo de filtro usado para isso, tá? Para te dar o conforto térmico dentro de um ambiente fechado. Ele não tem sistema de limpeza, ou seja, os elementos são descartáveis, a filtração é progressiva, ela pode combinar vários elementos desse no mesmo sistema, um grosso, um fino, um médio, um filtro EPA no final, como é o caso de hospitais. E ele é feito exclusivamente para purificação do ar para ambiente interno, insuflamento, é o que eu disse para vocês. O sistema de despoeiramento, que é o nosso negócio hoje, ele está aqui para captar partículas nocivas à saúde do ser humano. Então, ela trabalha com fluxo intermitente em altos volumes de ar, são essas duas imagens aqui, tá? Aqui são filtros de elementos plissados, aqui filtro manga de manga convencional. Eles podem ser aplicados com sistemas de jato pulsante ou sacudimento, né? Que é o sistema de limpeza automática, ou seja, não é um produto descartável, ele é um produto de alta durabilidade. São elementos de alta vida útil, como eu disse aqui. A filtração é sempre em primeiro estágio, ou seja, o particulado vai parar nesse filtro aqui e vai ficar retido dentro do sistema. E a purificação do ar vai para a atmosfera, ou seja, esses equipamentos aqui eles estão diretamente ligados à saúde ambiental, ok? Ao meio ambiente, a não poluir a atmosfera nem o meio ambiente em volta. Casos de poluição, dezenas. Eu posso dizer que eu tenho dezenas de casos que eu já peguei de clientes que tomaram multa da CETESB, multa do IAP, multa do IEMA, por esse tipo de situação de não usar o equipamento corretamente ou de, às vezes, não ter o próprio equipamento. Ok? Vamos lá. Esse aqui é o sistema mais simples utilizado hoje, bastante utilizado na indústria de siderurgia e de cimento. Tá?
que são os filtros de manga convencionais, a manga com gaiola, praticamente uma tecnologia bem antiga, tá? Dos anos 30, anos 40 mais ou menos, mas ainda muito utilizada hoje por causa dos altos volumes de ar e por ser um produto mais barato. Então, são equipamentos maiores de maior custo, né? O equipamento total, a eficiência de filtração é na média da legislação, ou seja, o tamanho do particulado que é emitido por esse equipamento, ele está dentro de uma norma, ok? Mas ele está no seu limite, essa norma muito em breve ela vai ser reduzida, esses limites de emissão, tanto a quantidade de emissão para a atmosfera, quanto o tamanho do particulado emitido para a atmosfera. E isso é dividido em setores, como eu disse lá atrás, siderurgia, cimento, piso cerâmico, etc. O tempo de parada para uma troca de elementos é excessivamente grande, tá? Seja de semanas, dias ou semanas. Produto mais pesado em relação aos plissados, que eu vou dizer mais para frente. Relativa resistência à abrasão, porque o produto que a gente está captando é abrasivo na siderurgia e no cimento. E em sétimo, a tecnologia de fabricação é uma tecnologia bastante ultrapassada, não é o nosso caso aqui hoje. Nós vamos falar de elemento plissado, que é esse aqui, que é o que tem no momento, é o que tem de melhor aplicado na indústria da borracha, ok? Então são equipamentos mais compactos, tá? A gente consegue fabricar equipamentos que são utilizados dentro da própria planta fabril, não do lado de fora, tem alguns maiores que ficam do lado de fora também. Elevada eficiência de filtração, eu consigo jogar isso para menos da metade do volume máximo ou do particulado máximo que eu emito para a atmosfera, ok? Tem elevada vida útil também, tá? Tem um menor tempo de parada, ou seja, as trocas de elementos dentro de uma parada de um equipamento de uma indústria é muito mais curto. Ele é o produto mais leve e compacto, tem alta resistência à abrasão, por ele ter partes metálicas, né? E ser um meio filtrante muito mais resistente. Ele tem um meio filtrante de tecnologia avançada e muito mais atual, por isso eu consigo captar um particulado mais fino e num volume maior e consigo reter e proteger o ar que eu estou jogando para a atmosfera com muito mais eficiência, ok? Consigo devolver para a atmosfera um ar com muito mais, vamos dizer assim, pureza. A tecnologia de vedação garante 100% de estanqueidade nesses sistemas aqui, ou seja, é muito difícil eu ter um vazamento num sistema desse. A versatilidade de área filtrante, que permite dezenas de combinações de vazão no mesmo equipamento, tá? Eu consigo trabalhar com vazões maiores e menores no equipamento só, não preciso mexer com caldeiraria, nem trocar nada no equipamento. E em décimo, o sistema de limpeza por jato pulsante, que é o mais eficiente que existe no mercado hoje. Barato, rápido, funciona e fácil de ter manutenção também. Vamos lá. Aqui eu vou soltar um vídeo para vocês, pessoal, de um sistema básico de captação de particulado na indústria da borracha, ok? Filter Concept is manufacturer of dust collection system for various industries requirement for emitted air quality improvement and enhancing the quality of air released by collecting dust and other impurities from air or gas. The dirty or contaminated air enters the dust collector through the inlet. Due to baffle plate, heavy particles coming with contaminated air shall fall down and will not damage the filter bags or cartridges. Further contaminated air with lighter particles shall pass through filter bags chamber, where filtration takes place from outside to inside. Particles which deposited on the exterior surface while allowing clean air to pass through the outlet. As the collector operates, the collected dust begins to form dust cake, which eventually diminishes the porosity of the filter bags or cartridges. To maintain a moderate pressure drop, the cleaning cycle is employed. The cleaning system consists of a sequential time controller, which actuates solenoid valve, and the compressed air header. These compressed air header, momentary, burst or pulse of high pressure compressed air through the blowpipe into the filter tube. This pulse of air creates reverse flow of air, which expands the filter cartridges to remove the collector dust. The cleaning procedure occurs on a row-by-row basis. The dust cake when pulsed from the filter bag or cartridges falls directly into the bucket at the bottom, where it is removed.
acho que o vídeo foi bastante explicativo, né? Mostrou para vocês como é que é a captação do particulado na área de trabalho e a emissão do ar limpo para a atmosfera. E onde que são usados esses tipos de filtros dentro da indústria da borracha? Vamos lá. Na formação de massa, né, misturadores, extrusoras ou bambures, né, que misturam nego de fumo, plastificantes e ativos, podem ter coifas superiores, inferiores e laterais. Está aqui uma coifa de coleta de particulado dentro de uma fábrica de artefatos de borracha. Okay? Pontos de coleta de particulados e gases em processo de vulcanização de artefatos de borracha. Olha só, aqui são coifas também. Está vendo essa tubulação aqui? Ó? Essa tubulação está puxando todo o particulado do material que é vulcanizado dentro dessas capelas aqui. Ok? Vamos lá. Processo de vulcanização de pneus. Todas aquelas coifas ali com flechas vermelhas estão captando o particulado que é gerado aqui dentro desse processo. Vocês vão notar uma fumacinha aqui em cima. Normalmente essa fumaça é proveniente do desmoldante, tá? Como trabalha com alta temperatura, esse desmoldante é aplicado nos moldes para poder fazer a vulcanização da borracha. Esse desmoldante evapora e ele é retido também nos filtros e não deixa ir para a atmosfera, ok? Vamos falar agora de aspectos regulatórios, tá? O tribunal reconheceu que o contato direto com hidrocarbonetos e óleos minerais comuns na fabricação e vulcanização da borracha, né, caracteriza exposição a agentes químicos nocivos à saúde nos termos da NR15. E aí esse tipo de decisão consolida o entendimento que um fornecimento de EPI, quando ineficaz, não afasta o direito ao adicional. Então, há vários anos, deixa eu voltar aqui, há vários anos a portaria da NR15 sofreu diversas alterações. Essas alterações continuam acontecendo até hoje, 94, e aí são dezenas de alterações na NR15 que estão trazendo aí uma, vamos dizer assim, uma fiscalização mais apertada com relação ao funcionário que trabalha na indústria da borracha. Ok? Vamos lá. Aspectos regulatórios ambientais também, tá, pessoal? Vocês vão ver aqui, esse é um projeto de lei que ele foi implantado em 2018 e eu acompanhei a tramitação desse projeto de lei aqui desde 2018 e ele se transformou em lei 14.850 no dia 3 de maio de 2024. O que diz essa lei aqui? Ela quer implantar no Brasil a Política Nacional de Qualidade do Ar e cria o Sistema Nacional de Informações de Qualidade do Ar. O que isso quer dizer? Hoje a gente tem níveis de emissão máximos que a CETESB determina em São Paulo, o IAP no Paraná tem outros níveis diferentes no estado do Paraná, o IEMA no Espírito Santo tem outros níveis diferentes lá no Espírito Santo, e esses níveis não são iguais, ok? Essa norma, ela vai ser implantada, essa lei, para quê? Para colocar os níveis iguais em todos os estados da federação. Nós estamos aqui no sudeste e sul de São Paulo, centro-oeste, a gente vê uma preocupação muito grande das empresas com o meio ambiente, mas quando a gente sobe para o norte e para o nordeste, a coisa meio que se perde, tá? Isso é fato. Eu não estou inventando nada. Isso pelas minhas viagens eu consigo concluir isso daí. E aí, esse Sistema Nacional de Informações de Qualidade do Ar vai ser o quê? Vai ser uma fiscalização via satélite. Hoje a CETESB já usa satélites que são de alta altitude, não são de baixa altitude, não tem tanta precisão assim, vamos dizer, de fiscalização. Como é que eles fazem essa fiscalização, Marcelo? Eles apenas vão filmar a chaminé de emissão de particulados. Eu sei que a indústria da borracha não trabalha com grandes chaminés, mas as grandes siderúrgicas, as grandes cimenteiras, fábrica de revestimento cerâmico, outras indústrias usam chaminés nos equipamentos que fazem a captura do particulado. E essas chaminés facilmente são vistas via satélite. Quando essa lei entrar em vigor, que ela está em regulamentação agora em Brasília, ela vai usar satélites de baixa altitude. E esses satélites de baixa altitude têm a capacidade de praticamente entrar dentro da chaminé do cliente. Ok? E com essa captação, com esse poder de visão que eles terão nessa central de monitoramento, simplesmente eles vão ligar por telefone para um fiscal e mandar o fiscal ir até o cliente, mandar subir na chaminé e fazer a medição em loco com uma sonda. A partir daí o cliente está notificado. E ele tem alguns 15 ou 20 dias simplesmente para poder resolver o problema. Às vezes dá tempo, às vezes não. E é nessa fase que o nosso telefone toca. É nessa fase que os clientes gritam para a gente, socorro, estou com um problema aqui. Eu atendo telefonemas desse tipo 2 ou 3 vezes por semana. Gerdau, ArcelorMittal, várias siderúrgicas, várias cimenteiras. Estamos com um trabalho grande agora numa grande planta em Apiaí. Ou seja, esse cuidado com o meio ambiente tem que ser todo dia, tem que ser toda semana, tem que ser todo mês.
Se deixar para um dia, deixar para depois esse tipo de manutenção, a coisa desanda. E quando a coisa desanda, a CETESB pega, o IAP pega, o IEMA pega. Ok? Já peguei vários outros casos, depois eu vou deixar meu contato com vocês. Tem vários casos de contaminação ambiental, para quem está mais ligado ao meio ambiente aí. Eu tenho bastante material para fornecer para vocês. Ok? Infelizmente o meu tempo é bastante curto, eu tenho só 15 minutos para poder falar para vocês, mas espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. E tem o meu contato, tem o meu telefone, WhatsApp, tem o meu e-mail, e podem me contatar também através da Abrafiltros, ok? Dúvidas, se vocês tiverem, por favor, podem me consultar aqui embaixo também, estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de vocês.